esta solenidade de Pentecostes, um dado curioso para entender porque o Pentecostes é uma celebração que assume a característica judaica dos 50 dias. Lá no rito judaico era também celebrada após a Páscoa judaica, 50 dias depois, a celebração de Pentecostes, e que era em louvor à primeira aliança, de ter recebido a Torá, a lei de Deus, através de Moisés. Então se celebrava isso no judaísmo, a qual o cristianismo incorpora, e como nova aliança agora, não mais pela lei, mas através de Cristo, pelo seu sacrifício e a sua ressurreição, a igreja coloca como um dia da vitória, um dia superior, um dia de perfeição, através de Cristo o Senhor. E se a gente também fizer na numerologia bíblica, a gente colocar 7 vezes 7, 7, a simbologia bíblica é um número de perfeição, é muito mais perfeitíssimo do que 7 vezes 7, que dá 49, também é o envio do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, que a refaz, que reanima e dá sentido novo à comunidade. Então, esse é um dos sentidos dos 50 dias que estamos celebrando. Mas é interessante que ao ler o Evangelho de hoje, não se passa 50 dias depois da ressurreição do Senhor. É no mesmo dia da ressurreição, como ele disse. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por meio dos judeus, o Senhor aparece no meio dele, onde os discípulos se encontravam no cenáculo junto com Maria. Isso para dizer que o Senhor não demora ou não deixa a aflição perdurar por muito tempo na sua comunidade. Logo, ele quer que o medo seja vencido, pois o medo é um dos grandes percalços do anúncio da boa nova de Deus, de transmitir a sua vida. Às vezes ficamos acuados, acovardados, se deixamos o medo falar mais alto em nós. Se qualquer coisa que nos oprime ou nos intimide, principalmente para ser testemunhas credíveis do amor de Deus, falar mais alto do que nós, se é a forma que nós nos enxergamos e às vezes dizemos para nós mesmos que somos incapacitados, as pessoas menos recomendadas para fazer isso, não é o Espírito Santo que fala por nós, é o nosso medo, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, qualquer outra voz, qualquer outra luz, menos o raio de coragem e de amor que Deus nos inspira. Por isso a gente tem que sempre voltar, refletir, estar unidos, que é sinal de esperança, tem que ver que mesmo com medo, com bondade, ainda tinha esperança e estava unida, porque tudo aquilo que o Senhor realizou e manifestou também foi para preservar e guardar esta unidade. Pois sem esta unidade, sem esta comunhão de vida, não conseguimos também comunicar com veracidade e autenticidade o amor de Deus, esse amor que tudo congrega, esse amor que alcança prosélitos, cretentes, árabes, rico ou pobre, que todos são abarcados, todos são unificados e é comunicado o mesmo espírito de vida. Se a gente não vivesse essa comunhão em nós mesmos, como comunidade, como primeiros testemunhos do amor de Deus. Então, é indispensável a comunhão. Se um dia pensarmos em nos separarmos, se um dia pensarmos em abandonar essa unidade, temos a certeza que estamos deixando de fazer parte dessa relação, dessa comunhão que tem Cristo por cabeça, que ilumina nossos passos e guia os nossos horizontes. Então, às vezes é difícil a realidade, às vezes é um pouco complicada de se relacionar, às vezes, principalmente quando falta fraternidade, compreensão, solidariedade, a gente pode dizer, tem tudo aí nesta igreja, menos a presença do Senhor. Mas é nesses momentos difíceis que nós devemos assumir a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de ofertar aquilo que o Senhor nos deu de graça, como diz a segunda leitura de Paulo, não nos orgulhemos ou não deixemos encher de soberba, porque esse Espírito que fala por nós e que a gente transmite e comunica como dom de bondade, não é mérito nosso, mas primeiramente é dom de Deus em nossa vida, que nos leva a manifestar esses dons, essas graças no meio do povo. Então tudo é dádiva e presente de Deus. Não é por nossos méritos, mas por riqueza e profundidade que Deus nos envia. E aí o Senhor se apresenta no meio deles. O Senhor sempre deve ser o referencial, o fundamento, a fonte que alimenta a nossa jornada.
nada mais pode ocupar essa centralidade, porque se assim for, a gente se perde no caminho, a gente olha para outros lugares, a gente toma outras decisões para além da vontade de Deus em nossa vida, e Ele diz: a paz esteja convosco. A paz que o Senhor nos dá não é somente um mero contentamento, um alívio para as nossas aflições, mas a paz é um dom que abrange todas as dimensões da nossa vida. É quando a gente realmente se sente reconfortado e tem no profundo nosso ser a certeza que estamos no caminho certo, que o sentido da nossa vida foi encontrado. E é esta paz que é recobrada, esta paz que é doada novamente aos discípulos que estavam um pouco atordoados, amedrontados, e perderam o seu referencial, perderam a sua força, perderam o sentido das suas vidas. Por isso, quando o Senhor deseja essa paz, ela deve sempre se fazer presente em nossa vida, nos dando essa graça de estar em paz com Cristo, em paz, tendo a certeza que Ele nos acompanha e está conosco durante todos os dias da nossa vida e os momentos também difíceis da nossa vida. Mesmo quando também a gente não testemunha ou não professa isso, às vezes com a nossa vida, quando a gente acha que estamos distantes do Senhor, o Senhor lá se faz presente querendo ofertar a sua paz. E aí Ele nos envia, esse é o mandato do Senhor. Em todos os evangelhos existe isso, o mandato missionário, ide pelo mundo. Eu envio para que vocês, assim como eu fui enviado por Deus Pai, eu também vos envio. E isso é uma característica da igreja, ela é missionária por natureza. Não pode negar isso na sua raiz, pois também está descondizente com o evangelho. Todos nós somos missionários, todos nós somos enviados a anunciar o evangelho com a vida, com as palavras, com as nossas atitudes. E se um dia a igreja também ficar acomodada, ficar parada, pode ter certeza que ela precisa revisar o seu agir no mundo, precisa passar por um renovo, ser animada na graça de Deus, pois não é isso o nosso mandato do Senhor em nossa vida, mas devemos anunciar por excelência aquilo que o Senhor nos deu de graça, que é o seu amor. E Ele sopra sobre a comunidade o Espírito Santo, o defensor, aquele que acompanha, aquele que advoga sobre nós. E é interessante que refaz e relembra lá aquele sopro de vida que teve no Gênesis, na criação, quando o Senhor nos modela do barro e sopra sobre nossas narinas o hálito da vida, o sopro da vida. E aqui, se soprar o Espírito Santo, a gente poderia também traduzir como doar a vida, uma vida nova, renovada em Cristo Senhor. Que a gente possa sempre seguir essa renovação em nossa vida, para que não se apague em nós a chama do amor de Deus em nossos corações, mas sempre a gente tenha empenho, disposição e fôlego para realizar as boas obras de Deus em nossa vida, encontrando isso a nossa paz, encontrando isso a nossa alegria, o sentido da nossa vida. Que o Espírito Santo que desce sobre nós e derrama de forma abundante em nossa vida, sem distinção e de forma ilimitada, também seja o nosso agir reflexo dessas características, de forma infinitamente, de forma generosa e incondicional também. Agimos no mundo, derramamos, anunciamos a palavra de Deus no mundo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das oposições, das rejeições, a gente faz isso confiando nas promessas de Deus, que tudo fez para salvar a humanidade, como Ele mesmo amou o mundo até o fim. Que estejamos revestidos desta graça e o Espírito Santo nos fortaleça e nos anime nessa caminhada de fé e de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.